Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 7. Tema desta semana: o serviço a Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 82 a 84. Áquila e Priscila. A Bíblia cita um casal no qual a esposa talvez fosse espiritualmente mais madura que seu marido. Áquila e Priscila. Na Bíblia, geralmente, o nome do marido é mencionado antes da mulher, mas em 3 passagens, Priscila é citada antes do marido. Atos capítulo 18, versículos 18 e 26, Romanos capítulo 16, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19. Em outras 3 passagens, Áquila é mencionada primeiro, Atos capítulo 18, versículo 2 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Paulo tinha esse casal em alta consideração pelo amor que tinha ao Senhor, à sua economia e pelo cuidado que tinha pelo apóstolo, reconhecendo também a experiência espiritual de Priscila. Ela, embora fosse por vezes mencionada primeiro que seu marido, certamente respeitava-o e a ele se submetia, pois do contrário teriam recebido uma palavra de correção do apóstolo. Em nenhuma passagem, Priscila ou Áquila são citados sozinhos, mas a referência é sempre ao casal. Isso denota sua unidade e a submissão da esposa ao marido. Esta é uma importante lição que as mulheres cristãs precisam aprender. Mesmo que tenha mais capacidade humana ou espiritual que o seu marido, ainda assim ele é o cabeça e ela sua auxiliadora. Se as irmãs não se posicionarem dessa maneira, não haverá bênção do Senhor para seu casamento nem para seu serviço a ele. Quando foi a Corinto, Paulo conheceu Áquila e Priscila. Ele permaneceu certo tempo junto com esse casal, fazendo tendas. Atos capítulo 18, versículos do 2 ao 3. Apesar de ser um apóstolo e de ter consagrado todo o seu tempo para servir ao Senhor, Paulo teve de trabalhar, pois a igreja em Corinto não estava suprindo suas necessidades, nem as daqueles que com ele estavam. Enquanto trabalhavam, Paulo, Áquila e Priscila com certeza não conversava sobre coisas mundanas. Nessa ocasião, Paulo deve ter lhes transmitido sua visão e experiência de Cristo. No tempo em que estiveram juntos, esse casal foi fortalecido em sua fé pela comunhão com Paulo. Por isso, quando Paulo saiu de Corinto a caminho de Éfeso, levou consigo o casal e os deixou lá, pois a igreja precisava de ajuda. Versículos do 18 ao 19. Quando estava em Éfeso, Áquila e Priscila conheceram um homem muito eloquente e chamado Apolo. Ouvindo a pregação dele, o casal percebeu que, apesar da eloquência, da boa apresentação das doutrinas, Apolo não tinha muita clareza sobre a economia de Deus, sobre as verdades mais importantes sobre Deus, Cristo e o Espírito Santo, e sobre a igreja. Por isso, eles o chamaram e lhe transmitiram tudo o que tinha recebido de Paulo. Sem dúvida, a palavra desse casal mudou a visão espiritual de Apolo. Áquila e Priscila estavam tão intimamente ligados a Paulo a ponto de arriscar a própria vida pelo apóstolo. Em Romanos 16:13, Paulo diz que os considerava como seus cooperadores. Ser um cooperador implica não somente estar junto, mas ter a mesma visão, a mesma mente, o mesmo espírito, o mesmo desejo ardente pela obra de Deus. Pessoas assim podem ser cooperadoras de Deus e um casal assim é um verdadeiro casal de embaixadores de Deus. O versículo 5 diz que a igreja em Roma se reunia na casa de Priscila e Áquila. Isso não significa que havia uma igreja na casa deles, e sim que a igreja que estava em Roma se reunia ali. Cada casal cristão deve almejar ser como eles, entregando-se para servir ao Senhor, partilhando ambos de uma mesma visão espiritual. Mesmo que haja dificuldade e limitações para os cônjuges, sirvam juntos ao Senhor. Como questões financeiras ou os filhos, ambos devem orar por isso, buscando a sabedoria do Senhor e um caminho para que possam praticar sua palavra juntos.